Hoje em dia existe um revisionismo enorme sobre o anime clássico de Saint Seiya. Muita gente diz que ele é ruim, lento, datado, mal animado e cheio de furos. Mas o quão verdade isso é? Eu resolvi rever o anime de verdade, com atenção, coisa que eu não fazia há muito tempo. E, sinceramente, minha experiência está sendo bem diferente do discurso que se espalhou por aí. Neste vídeo eu quero falar sobre o que continua funcionando, o que eu realmente acho que não é muito legal olhando hoje em dia, e como está sendo revisitar o anime clássico depois de tanto tempo. No momento da gravação desse vídeo, eu tô chegando no episódio 27, no confronto contra o Algol. Então, bora falar de Saint Seiya. Pra gente poder falar do anime clássico de Saint Seiya, eu quero fazer uma divisão rápida só pra estruturar esse vídeo. Então a gente vai dividir isso em duas partes. A primeira, a gente vai falar um pouco sobre a parte técnica do anime, que é o principal alvo de críticas da galera, principalmente quando se fala em um possível remake. Na segunda parte, a gente vai falar um pouco sobre história e alguns elementos de personagem. Como eu tô ainda no episódio 27, como eu falei na introdução, ainda não dá pra falar sobre tudo que eu gostaria. Mas, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso fazer uma parte 2 falando de outras coisas quando eu acabar a saga Santuário. Beleza? Então vamos por partes. Quando a gente fala na parte técnica, é muito comum que as pessoas digam que o anime envelheceu mal justamente por conta da animação, pela falta de coisas, por ele ser lento, por ele ser isso, por ele ser aquilo. Mas, sinceramente, eu fiquei muito surpreso com o que eu vi nesses 27 episódios da minha própria memória. Fazia muito tempo que eu não vi o anime clássico com bastante atenção. Geralmente eu via e tava mexendo no celular, ou relembrava alguma cena especificamente, e aí acabava não aproveitando tudo que eu poderia aproveitar e me lembrava de cenas chaves que sempre ficaram na minha mente. Mas nesses primeiros 27 episódios, eu vi um anime que tem uma ambientação especialmente muito bonita. O mundo de Saint Seiya, até aquele momento inicial, nesse primeiro momento, ele é especialmente vivo. Cidade, a gente vê os carros, os prédios, as pessoas, a interação inclusive entre eles em locais fora das lutas. Vemos a mansão Kido, vemos o santuário muito mais expandido, inclusive, o que é imensamente interessante, porque sempre foi um pedido da galera que leu o mangá. Existem obras como o Episódio G e até mesmo The Last Canvas que expandem um pouco essa vida do santuário, mas o anime clássico torna isso algo muito maior, na minha opinião. Você vê mais locais do santuário, você vê mais treinamentos, mais pessoas, mais coisas acontecendo ali, a forma como os personagens transitam e se relacionam ali dentro também. Algo que a gente vê especialmente com Marin China, e a Marin e o próprio Ayoria, o uso dos personagens como Gigas, como Python, todos esses trazendo algum tipo de vida maior ao santuário. E essa ambientação foi algo que me encantou muito, não só nesses momentos, mas em outros, dando peso e maior significado a momentos. Um que ficou muito, por exemplo, na minha memória, é quando a batalha na praia contra o Mist, o Meuses e o Asterion acaba, a Marin some, o Seiya acorda e tem toda aquela mensagem de Seiya protege Athena, e a gente vê o Seiya gritando pela Marin, olhando o pôr do sol, que é muito bonito. Essa leitura dos cenários, a forma como o anime foi composto, como as coisas foram engrandecidas de muitas formas, pra mim foi algo que me agradou muito. E eu fiquei muito feliz de poder revisitar isso e me impressionar de novo com isso, especialmente. E é que, como eu disse, existiam coisas como essas que estavam na minha memória, mas de outros momentos, de partes mais isoladas. E ver que isso era feito de forma consistente desde o início, me agradou muito, sinceramente. Um outro ponto que a galera fala muito é a respeito de animação, sobre uma animação inconstante, feia, muitos momentos travados e etc e tal. E também não foi isso que eu encontrei. É lógico, Araki e Himeno não estavam trabalhando no anime clássico o tempo inteiro, já que desde o início eles foram deslocados muito para filmes. No início já do anime a gente tem a produção do filme da Ares, depois o filme do Val, depois o filme do Abel, por fim o filme do Lúcifer. Então os dois não estavam ativamente trabalhando em todos os episódios sempre, e nem estariam se não tivessem os filmes também, mas com certeza trabalhariam em mais episódios. Nos episódios em que claramente a gente vê o estilo do Araki, eles são lindos. Em outros a gente vê coisas um pouco mais experimentais e diferentes, e que eu hoje em dia olho e acho bonito. Um grande exemplo é a luta do Shiryu contra o Seiya, e tem uma animação diferente, mas ela é fluida, ela é bonita, ela é interessante de se ver, pelo menos pra mim hoje em dia. Eu sei que tem muita gente que reclama, fala dos personagens coxudos e tal, mas eu acho bem legal hoje em dia também olhando, e também foi uma grata surpresa em ver como é muito fluido. A gente vê mais momentos de animação bonita do que feia. Existem momentos em que a animação decai? Existem. Mas nesses 27 episódios, elas são muito mais raras do que a galera pode se lembrar, eu imagino pelo menos. E pra mim, isso também foi muito surpreendente. Existem até mesmo episódios fillers que possuem uma animação, se não mediana, mas muito boa. Um exemplo é a invasão do Docrates à mansão Kido, que tem uma animação que pra mim é muito bonita e muito legal também. Mas de um modo geral, quando os episódios não estão muito belos, eles estão numa média. Eles funcionam, eles são bons. E é bom lembrar, Saint Seiya era um anime semanal, de formato longo, corrido. Então muitas vezes o orçamento era deslocado para momentos mais importantes da série, o que é completamente normal.
Acho que a grande questão é que o pessoal lembra muito da saga Santuário, onde existem momentos que a animação fica de fato muito, 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 muito ruim. Ou se lembram de frames parados e, por conta disso, julgam e usam pra poder menosprezar um pouco do que era a animação daquela época. De novo, eu repito, era muito bonita também. Eu não vou destacar a trilha sonora aqui, porque, enfim, trilha sonora é algo que todo mundo sabe que em Saint Seiya é impecável, é muito bom. O Seiji Okoyama era um gênio da música, gênio mesmo quando se trata de trilhas sonoras e quando se trata de Cavaleiro do Zodíaco. Ele fez tudo de forma muito boa e a forma como eles usam a trilha também é excelente. Mas falando um pouco de ritmo, também foi algo que, pra mim, me pareceu muito melhor do que aquilo que eu me lembrava. Não é incomum que as pessoas, quando vão criticar Cavaleiros, falem de um ritmo lento, de cenas paradas, travadas, de muitas repetições de diálogo, etc. E não é que não tenha algo como repetições de diálogo ou cenas que são mais lentas, mas elas são mais lentas de forma proposital e funcionam muito bem. E não são tão lentas assim. Existem momentos, é claro, de uma maior introspecção, de uma maior melancolia por parte dos personagens, de uma repetição até mesmo de algumas cenas para relembrarmos coisas e contextos, o que é normal, dentro de uma animação semanal que precisa o tempo todo te relembrar daquilo que você tá vendo, já que ela tá competindo com várias outras na sua memória. E ainda assim as coisas funcionam de uma forma boa e muito positiva. Dentro desses 27 episódios, aconteceu Guerra Galáctica, Cavaleiros Negros, Filha do Hidrócrates, Filha da Guest, luta contra o Mist, luta contra o Astrarion, contra o Moses. Agora vamos chegar na luta contra o Orgol, que é no momento que eu tô da minha revisitação. Então assim, acontece muita coisa. E acontece muita coisa de forma muito dinâmica, porque tudo é muito dinâmico nesse início. A gente vai de um cenário pro outro, tem as perseguições em alguns momentos, como quando os Fênix Negros fogem com os pedaços da armadura, ou quando eles vão perseguir os capangas do Dócrates também, que estão com a armadura. A gente vê essa dinâmica da cidade acontecendo, a gente vê a dinâmica das lutas também. Uma coisa que as pessoas falam muito sobre ter um remake de Cavaleiros, para se ter lutas com o corpo, etc. O anime clássico, pelo menos nesse início, entrega muitas cenas de corpo a corpo. Muitas. A Guerra Galáctica é um sinônimo de que a gente tem muitas cenas de corpo a corpo. A luta do Shiryu contra o Dragão Negro é uma também que tem muita corpo a corpo. As lutas contra o Dócrates, contra os capangas do Dócrates também, contra a Geist, contra os outros Cavaleiros Fantasmas também. Até mesmo algumas cenas com o Mish, a gente tem momentos de pancadaria ali, soco a soco. Mas a grande questão, e o que decide um combate entre cavaleiros, não é essa parte física, a parte marcial, mas sim os golpes especiais. Por isso eles têm um foco tão grande. E mesmo o remake eu acho muito difícil que alteraria tanto isso assim. A gente teria muitas cenas de pancadaria, mas que não levariam à derrota de ninguém necessariamente. Mas aqui a gente vê muito isso. O corpo a corpo é muito utilizado. O gestual dos personagens é muito utilizado. É claro, existe uma determinada limitação por conta da época, por conta de tempo de produção e etc, em que muitas vezes eles reaproveitam muitas animações. O que não é um problema, pelo menos pra mim. A repetição de uma animação, se ela for boa, se ela fizer sentido, e se ela for bem coreografada, isso jamais vai ser um problema. Na verdade, dá até pra você pensar que é um padrão de luta do próprio personagem que a gente tá vendo. Não só isso, as lutas são divertidas de um modo geral, não apenas por essa fluidez no combate, mas especialmente sobre como eles conseguem tornar algumas coisas um pouco divertidas em filhas. A luta contra o Dócrates, por exemplo, foi uma que eu me diverti absurdamente. A luta em si, ela é muito divertida. Existem técnicas, existe estratégia, existe uma técnica nova do yoga de congelamento de pernas, que é super perigosa. Então existem coisas assim que vão deixando a luta e o texto da luta muito divertido e muito dinâmico. A luta contra o Dragão Negro, por exemplo, é uma que eles pegaram o mangá e estavam completamente inspirados no dia, porque eles elevaram aquela luta de uma forma magistral. A luta do Seiya contra o Shiryu, da mesma forma. A luta do Ikki contra os outros cavaleiros, eu também gosto muito de como ela foi animada. Essa dinâmica nas lutas, essa coisa mais corporal, mais de arte marcial, era algo que está muito presente no anime, pelo menos até o momento. Existe uma clara mudança quando a gente vai pro arco dos Cavaleiros de Prata. Ali do episódio 23, 24, mais ou menos, se eu não estou enganado, a gente tem uma mudança disso. As lutas em corpo começam a ficar um pouco mais escassas e a gente vê muitas lutas especialmente baseadas nas técnicas, nos golpes especiais. Mas que ainda assim, eles dão um jeito de tornar isso dinâmico de alguma forma. A mais parada até agora foi a luta contra o Mist. Apesar de a gente ter algumas boas sequências de coisas, ela vai mais no estilo mangá, que é o que a galera gosta de chamar de luta por turno, o que eu nem concordo. Mas mesmo assim, ela ainda é bem dinâmica e bem interessante também. Então, falando dessa parte técnica, quando a gente fala sobre o anime envelheceu mal, não dá pra ver, ele é muito diferente das coisas de hoje em dia, ele de fato é muito diferente das coisas de hoje em dia. Mas eu não acho que, pelo menos pela parte técnica, a gente possa julgar que ele é ruim, ou que ele envelheceu mal, ou que
ele é datado. Eu acho que ele ainda funciona muito bem. E não é por nostalgia que eu tô falando isso. É uma análise séria. Se eu achasse que o anime é ruim, eu não tenho problema nenhum em dizer. Eu não devo nada a ninguém. Dou as minhas próprias opiniões aqui, vocês sabem muito bem disso. E eu realmente acho que o anime funciona muito bem hoje em dia por essa parte técnica, especialmente falando. Quando a gente vai um pouco pra história e pra elementos dos personagens, eu não vou poder falar de tudo, como eu falei. Esse também não é a pretensão desse vídeo, isso é uma coisa muito longa. Mas eu quero citar algumas partes específicas que ficaram muito na minha memória, principalmente por conta de críticas da comunidade. Um grande exemplo é o uso do Seiya e a personalidade do Seiya. Muitas vezes a gente diz, e eu mesmo reproduzo esse discurso muitas vezes, de que o Seiya do anime e do mangá são profundamente diferentes. E é verdade, eles são diferentes em alguns pontos sim, mas não é esse abismo de distância todo que existe. Nesses 27 episódios, por exemplo, sabem quantas vezes o Seiya caiu no chão e implorou pela Saori? Nenhuma. Zero. Nenhuma. São 27 episódios e nada disso aconteceu. E eu me lembro do restante, e com certeza eu vou revisitar, e eu sei que isso torna a não acontecer muitas vezes. Existem momentos disso na fase de Santuário, existem momentos disso em Poseidon, existem momentos disso em Hades também, mas essas coisas acontecem de forma muito menor e muito mais sutil do que as pessoas se lembram. Aqui o Seiya continua sendo um cara debochado, divertido, que tem sempre uma língua muito afiada, mas as pessoas sempre apontam essa mudança de personalidade dele quando se fala na relação do personagem com a Saori. E aqui é um ponto muito importante, porque aqui acho que a questão não é necessariamente a personalidade do Seiya, mas especialmente a forma como a Saori é diferente no anime clássico. E diferente em que sentido? O trabalho de personagem da Saori acontece mais cedo do que em comparação ao mangá clássico. Se ela só vai mudar e conquistar e botar uma coisinha na cabeça do Seiya depois da luta contra o Ayoria, aqui, desde o finalzinho da Guerra Galáctica, as coisas com a personagem mudam. Ela tem uma frustração por não conseguir se conectar com os personagens principais, por eles não obedecerem ela, o que vai um pouco de encontro à personalidade mimada que a personagem tem. Mas através do Mitsumasa Kido, e sim, ele tem um papel bem diferente aqui se comparado ao mangá, a gente vê que ela começa a mudar, ela começa a querer se conectar a eles e agir de uma forma diferente, a ser mais afável, a ser alguém que pode ser seguida de fato, porque ela vai comandar os cavaleiros e a gente nem tem ainda menções a respeito de Athena, ela vai ser a comandante deles, então ela precisa ser afável, ela precisa ser uma pessoa digna de ser seguida, e ela vai mostrando ao longo dos episódios atitudes que fazem com que esses personagens tenham algum tipo de afeição ou maior aceitação a ela. Ela mostra preocupação com o estado físico deles, mostra preocupação com quanto eles lutam, ela é mais gentil, ela é mais dócil em certa medida. E isso faz com que o Seiya mude, isso faz com que o Shiryu, o Yoga, o Shun mudem com ela também. A cena no barco é muito significativa, em que ela retira tudo e diz que ela não é diferente de nenhum deles, e que ela quer ser aceita por eles e tudo mais. E essa é uma mudança de chave. Ela quer se conectar com eles cada vez mais. E a partir do momento em que ela se conecta com eles desde o início, ela mostra que ela não é mais aquela garotinha mimada, que ela não era a mesma pessoa que tinha subido no Shabu pra brincar de cavalinho. Acho que esses personagens vão ganhando uma maior aceitação por ela. E por isso lutam por ela. E por isso estão ao lado dela. Além, é claro, de ter uma honra toda envolvida com a questão da armadura de ouro de Sagitário. Aquele era o prêmio deles da Guerra Galáctica e foi perdido. Eles não conseguiram recuperar, mesmo fazendo promessas de que recuperariam aquilo. Então o que une os personagens, o que une esse núcleo inicial da Saori aos Cavaleiros de Bronze é a junção da promessa não cumprida pela busca da armadura de ouro de Sagitário, assim como a mudança de personalidade da própria Saori, o que faz muita diferença. Então, não é o Seiya que muda, não é o Seiya que aceita ela muito rápido e isso é ruim. Não, é a própria personagem da Saori que está completamente diferente daquilo que a gente conhece. E ela muda, ela se transforma. Isso vai seguindo um determinado caminho. Quando ela vira Athena, é até curioso porque a personagem tem um start ainda maior. Então ela vira Athena, ela tá ali conectada com a Athena, ela já encarna a Athena logo de cara, a gente vê o cosmo dela aparecendo, mas isso vai ter um desenrolar maior a partir de outros episódios que ainda estão por vir. Agora, aproveitando que eu falei da armadura de ouro, tá aí uma coisa que eu não gostei muito. Mas antes de falar sobre isso, se você tá gostando do vídeo, deixe seu like se não deixou, se inscreva se não for inscrito, mande esse vídeo pros amigos, também hype pelo celular se você tiver essa opção disponível no seu celular, e também considere tornar-se membro do nosso canal, onde por apenas R$ 3,99 você pode nos ajudar a evoluir e se manter. Muito obrigado às lendas do canal que tornam esse trabalho possível e que me ajudam a fazer com que o canal possa crescer e evoluir cada vez mais. Vocês são verdadeiros cavaleiros. Com esse momento de pedido feito, vamos falar por que essa parte da armadura de ouro me incomoda um pouco.
Eu não quero tornar esse vídeo uma comparação com o mangá. Eu quero avaliar o anime clássico por aquilo que ele é. Mas aqui é um pouco inevitável não fazer essa comparação. O que move tudo que está acontecendo no Santuário no mangá é justamente o fato do Seiya e os outros Cavaleiros de Bronze não serem verdadeiros cavaleiros e estarem lutando por motivos pessoais. Essa é uma dupla função, inclusive. Faz com que o Santuário vá atrás deles e faz com que a gente tenha um arco de personagem desses 5. Onde eles se descobrem, se encontram como cavaleiros e atingem o pico máximo dessa temática lá na casa de Sagitário, no arco das 12 casas. Aqui é tudo muito diferente. Eles são cavaleiros, eles conhecem sobre Athena, eles têm uma dúvida a respeito de Athena, é claro. Se ela existe, se ela não existe, se ela é um ser mais etéreo, e uma coisa que é dita para os cavaleiros, mas de fato não está encarnada. Mas eles não passam por completo por essa mudança que a gente vê, pelo menos no mangá. E aqui vai uma outra questão. Tudo gira, até o momento, sobre a armadura de ouro de Sagitário. Porque ela possui um papel muito mais importante aqui do que em qualquer outro momento do mangá. Ela é a chave para tudo no universo de Saint Seiya, pelo menos do anime clássico. Ela é a armadura descrita como a mais poderosa, ela é a chave para se dominar o mundo e ao mesmo tempo a chave para se defender o mundo das ambições malignas do Mestre Ares. E é justamente isso que não gosto. Primeiramente, o fato de existir uma armadura que é mais poderosa que todas as outras. Isso por si só já me incomoda quando olho hoje em dia. Da mesma forma, essa coisa toda dela ser a mais importante, chave para dominar o mundo, etc. E pro mestre, se o mestre conseguir vestir a armadura de Sagitário, se tiver o poder da armadura de Sagitário, ao lado dele vai conseguir dominar o mundo e ter as ambições dele. Beleza, eu poderia até aceitar isso, mas por que isso tudo acontece? Por que a armadura de Sagitário é tão importante? Por que a armadura de Sagitário tem esse poder todo? Até o momento, até nesses 27 episódios, isso não tem uma resposta, e que eu me lembro da minha cabeça, isso vai continuar não tendo uma resposta. E isso pra mim me gerou um certo incômodo, porque o roteiro, o enredo, por girar muito nisso, acaba ficando um pouco esquisito. Apesar de que, mesmo em meio a isso, a gente tem coisas interessantes nessa ideia. O Mestre Ares abre debates e construções que são muito interessantes, principalmente quando se olha para o personagem da Marin, que, como eu falei no vídeo dela, é um pouco mais justificada no anime, porque tem cenas dela descobrindo, por exemplo, a maldade que existe no santuário, dela querendo lutar contra isso, dela ajudando os Cavaleiros de Bronze, especialmente o Seiya. A gente vê uma coisa que eles resgatam no mangá, que é apenas uma passagem curta, mas aqui eles expandem muito sobre a xenofobia que existe dentro do santuário e como o santuário está realmente tomado pelo mal. É legal de ver, interessante de ver. O próprio arco de Forças Ocultas do santuário é bem interessante de ver a forma como o santuário se relaciona com o mundo, sobre como o Mestre Ares tem seus próprios interesses, como esse plano de dominação acontece através de determinados dispositivos que são muito estranhos se a gente considerar só o mangá. A gente vê espiões, a gente vê mudanças de rosto, mudanças de corpo, mudanças de veste. Tudo isso é muito legal, traz um clima diferente e que funciona para dentro do enredo que envolve o Mestre Ares. Mas mesmo assim, eu gostaria que ele fosse um pouco diferente. É legal que a gente vê o personagem mal, a gente vê esses desdobramentos, mas isso abre margem para algumas perguntas que eu sei que não vão ter respostas lá pra frente. Por exemplo, nós temos os Cavaleiros de Ouro, e no mangá eles não agem contra o Grande Mestre porque o Saga fez questão de, durante esses 13 anos, o Saga Lemur, agir como uma persona ambígua. Então sim, tinha os momentos curiosos deles, momentos de assassinatos, momentos, né, que viraram boatos e que as pessoas tinham dúvidas sobre ele, mas tinham momentos como ele indo visitar um velho prestes a morrer lá em Rodório. Ele se fazia de boa pessoa, ele se fazia de bom mestre, ele se fazia merecer aquele cargo. O Mestre Ares, não. Ele é só muito mal e ele demonstra essa maldade o tempo inteiro. A gente tem até um cenário que no santuário dele lá, da base dele, que em certos momentos eu me lembrei muito do Vingador de Caverna do Dragão, aquela estética toda, eu sou mal e etc. Isso particularmente não me incomoda. Lembrando, tô olhando pelo anime como anime. Isso particularmente não me incomoda, mas eu gostaria que as justificativas para certas coisas fossem um pouco mais claras e melhor desenvolvidas. E como eu tava falando, o Saga no mangá sofria desconfianças, mas mesmo assim os cavaleiros não atacavam porque, bem, ele era a autoridade do santuário, existiam as boas ações dele, existiam tudo isso que ainda segurava ele no cargo. Se o Mestre Ares é totalmente maligno, por que os Cavaleiros de Ouro todos estão lá apoiando ele? Enfim, acho que torna algumas coisas um pouco confusas e um pouco complexas. Por isso que esse enredo, pra mim, não funciona muito bem. Ele podia ter sido abandonado em algum momento. A armadura de Sagitário podia ter sido inteiramente recuperada contra o Dócrates, e acho que se fechasse no Dócrates estaria tudo bem, mas isso continua por algum tempo. A gente vê a Gaia aparecendo também, que é uma adição do anime que eu particularmente não gosto. Achei bem ruim, apesar de ter uma animação bem legal em alguns momentos. E acho que se esse
plot da armadura de ouro pudesse ter sido um pouquinho mais encurtado, acho que as coisas funcionariam melhor. Se ela não fosse uma peça tão importante para dominar o mundo, mas se ela fosse um troféu que o Lemur, que o Ares, que o Saga queriam, porque eles queriam algo que lembrasse o Aiurus para lembrar a vitória que ele teve contra a Athena, acho que isso seria mais interessante. Seria um motivo, inclusive, para trazer alguma construção maior para aquilo que a gente vê lá na frente. Fora que existem alguns probleminhas de temporalidade, existem alguns probleminhas de acontecimento e continuidade também que envolvem o Ares, que envolvem o Grande Mestre, mas que eu gostaria de explorar em um vídeo no futuro. Vocês gostariam, por exemplo, que eu fizesse um vídeo falando sobre a polêmica de quem é o mestre do santuário que entrega a armadura de bronze de Pégaso pro Seiya? Comenta aqui embaixo e me digam se vocês gostariam desse tipo de vídeo também. E por fim, só para dar uma fechada nesse vídeo, que percebam, é uma coisa muito geral, eu não me aprofundei em muitos pontos, é só uma coisa muito geral, eu queria falar rapidamente dos fillers. A gente tem alguns fillers no anime, até o momento, alguns conteúdos originais, mas apesar de não ter gostado muito do filler da Gash e dos Cavaleiros Fantasmas, que realmente eu acho bem esquisito, ainda assim ali tem coisas que eu gosto. O poder de ilusão na Gash, por exemplo, é algo muito interessante. E é curioso porque ali o Seiya consegue desvendar o poder de ilusão, fechando os olhos, sentindo. Eles podiam ter sido mais firmes em aproveitar essa ideia, e talvez na Casa de Gêmeos, ao invés de só o Shiryu ter a percepção de que aquilo era uma ilusão porque ele estava cego, o Seiya poderia ter se lembrado do seu momento com a Gash também. Seria uma adição interessante. O filler contra o Dócrates, especialmente, me divertiu muito mais do que eu me lembrava, sendo muito sincero. A luta é muito divertida, como eu falei, a forma como as coisas acontecem também me divertem, a ação é legal, tudo ali é muito interessante. Dócrates, Gash, Cavaleiros Fantasmas, esses inimigos não precisam ser necessariamente muito profundos, eles precisam só divertir. Assim como os Cavaleiros de Prata no mangá não são personagens profundos, eles precisam só trazer boas lutas e divertir. Que o Dócrates, pelo menos, cumpre muito bem essa função. A Gash, mais ou menos, os Cavaleiros Fantasmas, de nenhuma forma. Aquilo realmente é a pior coisa do anime, na minha opinião, e eu não entendo qual foi a base para a decisão daquilo. Mas, tudo bem. Então, fazendo um apanhado geral, esses 27 episódios, esses 26 na verdade, porque eu vou começar o 27 agora, foram especialmente muito divertidos, muito diferentes daquilo que eu me lembrava também. Como eu falei, eu vi prestando mais atenção, eu vi diferente também, porque eu precisava de uma motivação a mais para rever algo que eu sei muito bem sedimentado na minha cabeça, então eu fui assistir em japonês. E tem algumas coisas a respeito da dublagem que eu gostaria de falar futuramente, sobre como a dublagem brasileira trocou algumas falas, sobre como temos alterações, algumas falas inventadas, inclusive. Eu acho que isso um dia daria um vídeo interessante, mas eu tenho um pouco de receio de pisar nesse terreno de falar da dublagem brasileira, porque é uma coisa muito sacra, porque ela foi muito boa, ela é maravilhosa, ela é nostálgica, ela é incrível, mas ela cometeu alguns erros e coisas que eu acho que, em algum ponto pelo menos, se não no texto, mas em interpretação também, atrapalha um pouco a compreensão de um personagem aqui e ali. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Mas e você? Já reassistiu o anime clássico recentemente? Ou tem alguma coisa a dizer sobre aquilo que eu coloquei aqui, nesse momento? Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva se não for inscrito, mande esse vídeo pros amigos pra gente poder ter mais gente falando sobre a animação clássica também, e bora conversar, bora debater, sempre com muito respeito e muito cuidado nas palavras aí nos comentários também, beleza? Eu não fiz esse vídeo pra falar que o anime clássico é perfeito, assim como eu não fiz esse vídeo pra falar que o anime clássico é horroroso, mas é um anime que tem seus méritos, deméritos, coisas que eu gosto, coisas que eu desgosto, e que acho que, mesmo assim, vale muito a pena ver. Uma versão de Cavaleiros do Zodíaco que é muito boa, que diverte e que tem muitas coisas bem profundas e interessantes que eu gostaria de ter abordado nesse vídeo, que eu vou fazer questão de poder falar futuramente. Se vocês gostariam de uma parte 2 de um vídeo de impressões, quando eu terminar o arco das 12 casas, coloca aqui embaixo também, que eu faço sem maior problema. Se vocês gostarem tanto disso, eu faço disso uma série, e faço mesmo com Asgard, faço mesmo com Poseidon, e a gente termina essa saga do anime clássico, e depois eu faço algo mais aprofundado, voltado apenas para a animação. Beleza, galera? Por esse vídeo foi isso, meu muito obrigado por ter assistido até aqui. Faço votos mais uma vez de que deixem um like, que se inscrevam, que comentem, que mandem pra galera. E é isso. Vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!